Meu irmão, você sabe que nós estamos caminhando aí, já é verdade, hoje é o nosso a última pregação da série Patriarcas, essa série que foi dedicada ao livro de Gênesis. Se você considerar, as séries anteriores, houve uma série antiga aqui na igreja que nós falamos sobre aí a criação. Temos uma série logo em seguida, que o pastor Guilherme também dedicou aí ao tema, do patriarca Abraão. E aí nós trabalhamos como igreja também, desenvolvendo esse bloco final, que é um bloco dedicado aí aos patriarcas, e esse bloco final encerra hoje. Então no próximo domingo nós teremos uma série nova, em breve ela vai ser aí anunciada nas redes sociais, uma série que eu acho que a igreja vai gostar muito, uma série dirigida ao nosso coração. Eu não vou fazer spoiler, mas vou deixar você aí em suspenso, curioso, para a nossa nova série que nós vamos ter aqui, transmitido também pela Igreja Esperança. Então hoje nós vamos fechar esse bloco aí do livro de Gênesis. Vou te convidar a abrir a sua Bíblia. Na verdade nós vamos abordar aqui um tema, uma narrativa grande, que envolve o capítulo 48, o capítulo 49 e 50 de Gênesis, fechando a obra. Mas eu quero ler um trecho com você em específico, e como sempre você sabe, é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos navegar em alguns textos bíblicos, na medida que essa exposição for sendo feita. Então Gênesis capítulo 48, abre aí, Gênesis 48 verso 1, nós vamos ler alguns versos aí, você vai me acompanhar nessa leitura, e eu quero que você se concentre nessa leitura. Algumas vezes nós vamos retornar aqui ao texto bíblico em outros capítulos que nós não lemos, para não ter que ler 3 capítulos naturalmente, mas é importante que você mantenha a Bíblia, porque nós vamos manusear o texto bíblico algumas vezes. Gênesis 48 verso 1, acompanhe a leitura comigo, nós vamos ler aí alguns versos, e você vai interagindo com o texto bíblico comigo. E assim diz a Santa Escritura, Gênesis 48 verso 1. Depois dessas coisas, disseram a José: o teu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém disse a Jacó: teu filho José está vindo ao teu encontro. Então, esforçando-se, Israel sentou-se na cama. E Jacó assim disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eu te farei frutificar e crescer em número, farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência como propriedade perpétua. Portanto, agora os teus filhos, que nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão, mas a prole que tiveres depois deles será tua, e sob o nome de seus irmãos, eles serão contados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para eu chegar a Éfrata. Sepultei-a ali, e no caminho que vai para Éfrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? José respondeu a seu pai: olha, são meus filhos, os filhos que Deus me deu aqui na terra do Egito. Israel continuou: traze-os aqui, eu os abençoarei. Os olhos de Israel estavam fracos por causa da velhice, de modo que ele já não podia enxergar direito. José aproximou-os dele, e ele os beijou e os abraçou. Israel disse a José: eu não esperava ver o teu rosto, e Deus me fez também ver a tua descendência. Então José os tirou de sobre os joelhos de seu pai, inclinou-se ao chão diante dele. Então José levou os 2, Efraim com a mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel, de propósito, estendeu a mão direita, colocando-a sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o primogênito. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, e o meu nome seja chamado neles, e o nome de meus pais
Abraão e Isaque, e multipliquem-se muito no meio da terra. Vamos orar. Pai, essa é a igreja do Senhor. Esse é o povo de Deus. É o corpo místico, espiritual de Jesus espalhado na terra. É o povo que, apesar de distante fisicamente uns dos outros, estão unidos, porque partilham de um único corpo, de um único pão e de um único espírito. Peço que o Senhor anime nesse momento o coração dessa igreja. Peço que o Senhor desperte os nossos corações para meditarmos na Tua palavra, Pai, com profundo respeito, com profundo zelo, mas fome, o coração aquecido, disposto a discernir a Tua vontade e o Teu querer. Ó Pai, que o Teu Espírito abra a nossa consciência, abra os nossos olhos e o nosso coração para nos banquetearmos em Ti. Coloca, Pai, diante de nós uma mesa de graça, onde a Tua palavra é anunciada e penetra em nós. Inclina o nosso coração a se maravilhar contigo e a Te desejar como sumo bem. Esteja conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aí, como eu já falei, caminhando para o final dessa série, é a última pregação dessa série dos patriarcas, e esses são os 3 blocos maravilhosos. São os 3 blocos, ou os 3 capítulos finais, que apontam para o grande fechamento, ou grande encerramento do livro de Gênesis. Entretanto, eles também servem para preparar o caminho para uma próxima obra, para uma saga de um outro momento histórico de Israel no Egito. Eu me refiro aqui ao livro de Êxodo. Esse é o primeiro livro, o livro de Gênesis, daquele conjunto de obras que formam o que nós conhecemos como Pentateuco, e que os judeus chamam de Torá, a instrução, a lei do Senhor, ou o livro da aliança, o livro do pacto, onde nós encontramos ali os termos e os compromissos, as promessas e as grandes histórias dos atos salvadores de Deus para com o povo de Israel. Bom, o texto começa aqui dizendo, você se lembra aí no domingo passado, nós falávamos aqui um pouco sobre como que aquele pequeno êxodo em que a família de José, no caso Jacó, os seus filhos, seus descendentes, seus netos, também se deslocam ali da terra de Canaã por causa da grande fome e vão habitar a terra de Gósen. Nós vimos como Deus usou José de maneira extraordinária para gerenciar um momento de crise no Egito, quando uma fome muito agressiva tomava conta não apenas do Egito, mas uma fome que se estendia por todo o território dominado pelos egípcios, inclusive o território de Canaã. Providencialmente, o povo de Israel, os filhos de Israel, o nome que Jacó agora também é reconhecido, habitam uma terra muito próspera. Esses homens que eram dados ao pastorio, esses homens nômades, agora estão num lugar muito fértil, muito próspero, muito abençoado, que é a terra de Gósen. E Deus ali cria todas as circunstâncias para tornar o seu nome glorioso e, claro, preservar o povo da aliança, preservar os descendentes dos patriarcas, para que, enfim, Deus pudesse cumprir aquilo que ele havia prometido a esses homens. Mas veja bem, no verso 1 aí do capítulo 48, fica claro que José finalmente recebe uma notícia, a notícia de que seu pai Jacó está doente. Então José toma consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quero chamar sua atenção para isso. Quem é ou quem são esses 2 filhos de José? Eles não são filhos que foram concebidos da relação de José com uma mulher da sua parentela. Nós vimos aí nessa série o zelo de Abraão e de Isaque e de Jacó em contraírem matrimônio com parentes, com gente do mesmo povo, do mesmo gene, da mesma semente, do mesmo DNA. Nesse caso, José, você sabe da história, ele contrai matrimônio com uma egípcia, a Zenate. E ele tem dois filhos com essa egípcia, Manassés e Efraim. E diz o texto que José então vai de encontro ao seu pai, já idoso, de modo que o seu pai de alguma forma também conhecesse os seus netos, que para José, naturalmente, não fariam parte dessa aliança, exceto o próprio José, que naturalmente era filho dessa linhagem. Mas aí diz o texto no verso 2, que seja lá onde que Jacó estivesse, Jacó é avisado da chegada do seu filho. Lembre-se, José aqui é uma alta autoridade, um governante do Egito, um homem honrado dentro da corte egípcia. E Jacó assim é avisado,
E aí, quando José chega, diz o texto aí no verso 2, na parte B, que ele se esforça pela sua idade avançada e pela sua debilidade. Ele estava muito enfermo, já estava bem doente, bem cansado. Israel se senta à cama. E no verso 3 disse que Jacó diz o seguinte: Jacó diz a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Ele rememora aqui aquele encontro com Deus em Betel, lembra? Da escada que ligava céus e terra. E o Senhor o abençoou. E ele me disse: eu te farei frutificar, te farei crescer em número, farei de ti uma multidão de povos. Nós falamos aqui um pouco nessa série sobre essa expressão, multidão de povos, é a palavra que rala a mim. Eu te farei uma assembleia de povos, uma igreja de povos, e darei esta terra à tua descendência, a tua semente, a tua zerá, em língua hebraica, como propriedade perpétua, como propriedade eterna. Portanto, agora, observe o verso 5, isso é muito estratégico. Lembre-se, Manassés e Efraim, até esse momento, não podem fazer parte da aliança e não podem fazer parte da herança da promessa, porque eles são filhos de José, com uma egípcia, com uma estrangeira. Mas o verso 5, Jacó dá uma dica. Portanto, agora, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Ora, como assim? Como pode? Que manobra vai ser feita aqui para que Manassés e Efraim se tornem filhos de Jacó? Observem, Jacó está querendo adotar os netos como filhos da promessa, filhos da herança. E olha que o texto ainda diz: Manassés e Efraim serão meus, e para que não haja nenhuma dúvida, o texto ainda diz, como Rúben e Simeão, como filhos naturais da aliança, como filhos naturais da promessa. E há um detalhe ainda aí, no verso 6. Observe como que Jacó está focado em absorver Efraim e Manassés na aliança como seus filhos, como seus herdeiros. E ele ainda dá uma nota no verso 6 e verso 7. Outros filhos, fora de Manassés e Efraim, seriam de José. É isso que o texto diz. Eles serão contados na sua herança, verso 6. E o que é curioso é que Jacó ainda é cuidadoso em dizer: esses 2 são meus. Agora, os outros filhos que você tiver são teus filhos. Mas esses 2 farão parte da herança, farão parte da promessa, assim como você, como Rúben e como Simeão. Ele então relata a morte de Raquel aí no verso 7, e parece que o intento de Deus era realmente compor 12 tribos em Israel. Tanto que ele relata: olha, Raquel morreu, então esses filhos vão ser inseridos no pacto como se fossem meus. E diz no verso 8 que quando Israel viu os filhos de José, ele perguntou: quem são esses? É curioso porque o texto vai dizer aqui que José, no caso Jacó, ele não podia ver. Jacó estava idoso, tinha uma dificuldade na visão. Quero que você preste atenção nisso. Preste atenção em quantas vezes a palavra ver ou viu, o verbo ver, viu, aparece nesse texto, apesar, nós vamos ver aqui, apesar de Jacó estar praticamente cego. E por que eu falei praticamente cego? Porque apesar das Bíblias dizerem que ele não enxergava direito, verso 10, no original hebraico, literalmente, ele não podia ver. Não podia ver, lo yuchal lirot. Ele não podia enxergar. Então como ele via? Olha o que diz no verso 8. Quando Israel viu os filhos de José, mas ele não podia ver. Quando ele viu os filhos de José, ele perguntou: quem são esses? José respondeu a seu pai: eles são meus filhos, os filhos que Deus me deu aqui. Israel continuou: traze-os aqui, eu os abençoarei. E aí no verso 10 diz que os olhos de Israel estavam fracos. Século 21 diz isso. E como eu já disse, literalmente no hebraico, nesse trecho, quando fala fracos, é a palavra keved, kivdo, né? Ou seja, os seus olhos estavam pesados. Ou seja, ele estava com dificuldade de perceber, de ver as coisas. E o texto diz claramente que isso era por causa da sua velhice. Ele já não podia enxergar direito? Não, ele não podia ver. É assim que o texto está no original. José aproximou-se então deles, e ele os beijou e os abraçou. Jacó beijou e os abraçou os netos, que agora podem se tornar filhos. E olha o que diz o verso 11. Israel disse a José, ou Jacó disse a José:
olha, eu não esperava ver o teu rosto. Eu não esperava ver o teu rosto. Lembre-se, aqui ele está fazendo uma menção ao fato de que ele viu o seu filho naquele encontro lá no Egito, em Gósen. E Deus me fez ver também a tua descendência. Eu quero que você preste muito atenção. Porque o que está em jogo aqui é que Jacó, apesar de não poder ver, ele está vendo muita coisa. Essa é a grande ironia do texto. A grande ironia do texto é que, apesar dele não poder ver, como diz o verso 10, ele não apenas via com dificuldade, ele não via, ele está vendo alguma coisa. E ele está vendo para além do temporal. De alguma maneira, Jacó está tendo uma visão da eternidade, ele está tendo uma visão da posteridade. Por isso ele diz, Deus me fez ver a tua semente, a tua descendência. E o que acontece aqui? Tem um detalhe cultural aqui do texto que eu quero que você preste muita atenção, que é o que acontece aí no verso 12. Diz o texto que Jacó tirou Manassés e Efraim de entre os joelhos de seu pai. O verso 12 diz, de entre ou de sobre os joelhos de seu pai. E ele se inclinou ao chão diante deles. E a minha pergunta é, o que Manassés e Efraim estavam fazendo entre os joelhos de Jacó? O que eles estavam fazendo ali? Se você fizer um spoilerzinho e correr lá no capítulo 50, final do capítulo de Gênesis, o último, no verso 23, o texto lá vai dizer que Manassés e Efraim foram os filhos que nasceram de entre os joelhos de Jacó. Que interessante. É quase como um ato simbólico de um novo nascimento. Manassés e Efraim saindo de entre os joelhos de Jacó, como se estivesse ali naquele momento se tornando filhos do próprio Jacó. Os netos estão sendo transformados em filhos. Aqueles que não seriam herdeiros estão agora sendo adotados na aliança para terem todos os direitos de um herdeiro da linhagem prometida. Agora a cena ainda fica mais intensa, ou fica mais curiosa no verso 13. Porque na hora de Jacó abençoar os seus netos e agora filhos inseridos no pacto, ele faz um gesto completamente aleatório. E de novo, observe, a cena de quem olha superficialmente é de um idoso, cego, que não consegue ver, mas ao mesmo tempo ele está enxergando muita coisa. Ele está enxergando muita coisa. Ele está vendo a descendência, ele está vendo a promessa. E olha o que acontece no verso 13. Na hora de Jacó estender as mãos e abençoar Manassés e Efraim, eu quero lembrar, Manassés é o primogênito, Efraim é o filho caçula de José. Na hora dele estender as mãos, o que seria natural? A mão direita ser posta sobre o primogênito e a mão esquerda ser posta sobre o filho mais novo. E quando Jacó, você lembra da história de Jacó no passado? Jacó, que roubou a primogenitura de Esaú, que de alguma maneira foi beneficiado com a bênção da primogenitura, não sendo o primogênito. O último que se tornou o primeiro, e o primeiro que se tornou o último. De repente, na hora de Jacó colocar as mãos, ao invés de colocar a mão direita sobre o primogênito, Manassés, ele cruza as mãos. Surpreendentemente, ele faz um X com a mão. E com a mão direita, ele coloca sobre o filho caçula, Efraim, e com a mão esquerda ele coloca sobre o primogênito Manassés. E o texto diz claramente isso, que ele ao cruzar as mãos, verso 14, ele colocou a mão esquerda sobre o mais velho, não obstante Manassés ser o primogênito. E ele começa a dar uma bênção, verso 15. E ele diz, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado, e aqui é uma palavra interessante, o anjo que me tem livrado é o anjo resgatador, o anjo redentor, que interessante, que me tem guardado de todo o mal, abençoe esses rapazes, e o meu nome seja chamado neles. Aí, olha como que é um rito de adoção, o meu nome seja chamado neles, e o nome dos meus pais. Eles não eram para ser jovens, concebidos e identificados com o Egito. Não, eles agora estão sendo adotados e inseridos na aliança sem terem direito, inclusive genético, para estar na aliança. E o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, esteja sobre eles. E assim, eles se multipliquem muito no meio da terra. José se inquieta com essa inversão. Veja aí, verso 17. José fica assim, meu Deus, meu pai está cego mesmo. Porque na hora dele colocar a mão sobre os meus filhos, ele trocou as mãos. Coitado do meu pai.
está cego, ele está velho. Meu Deus, deve estar até meio gagá. Olha o que ele está fazendo. E aí diz o texto no verso 17, que José, quando vê as mãos, os braços invertidos, a primeira intenção dele foi levantar a mão do pai, de Jacó, para revertê-las, colocá-las nos seus devidos lugares. E ele ainda diz no verso 18, assim não, meu pai, assim não. E Jacó resiste e responde. Olha que interessante. Eu sei, meu filho. O ceguinho sabe das coisas, gente. Eu sei. Ele, Manassés, também se tornará um povo. Verso 19, veja aí, acompanhe comigo. Também será grande, mas o seu irmão mais novo, Efraim, será maior do que ele, e a sua semente, atenção agora, a sua semente se tornará uma multidão de povos. No original hebraico é literalmente uma plenitude de gentios, de nações. Melor Hagoim. E aí, de repente, depois desse rito de adoção, em que Efraim e Manassés, eu agora coloquei na ordem que Jacó colocaria, Efraim e Manassés agora participam dos benefícios do pacto abraâmico, eles foram inseridos por genética? Não, foram inseridos por graça, eles foram inseridos por misericórdia, eles foram inseridos pela promessa, pela visão de eternidade que Jacó era conduzido. E aí ele diz claramente, Jacó encerra essa bênção, e ele se dirige ao seu filho José e diz, olha, eu morro, eu estou morrendo, mas Deus será convosco. Ele repete aquele compromisso que ele tinha feito no capítulo 47, no final, Deus será convosco, e Ele vos fará voltar à terra dos vossos pais. Observe como Jacó tem uma preocupação, não criem raízes no Egito. A nossa pátria não é essa, não é essa civilização, não é esse projeto de poder, não é essa prosperidade que nós ansiamos. O Egito é pouco demais. Deus nos chamou para uma promessa que está para além do Egito, para além dos empreendimentos humanos, a força e o poder humano constituídos em vontade de poder. É isso que ele está dizendo. E ele diz, olha, vocês têm um pedaço de chão lá em Canaã. Você podia até dizer, nossa, mas que terrível. Sair dessa beleza do Egito, José próspero, com influência, com poder dentro do Egito, que oportunidade, que oportunidade. Mas ele fala, não, nós temos um pedaço de chão, lá em Canaã, no verso 22, que eu tomei pessoalmente dos amorreus. E aí, no capítulo 49, Jacó então chama os seus filhos. Jacó chama todos os seus filhos. Ele chama as 12 tribos, ainda não eram tribos, mas eram indivíduos com suas famílias. E ele chama, e aí do verso 3, do capítulo 49 até o verso 27, nós temos cada tribo sendo nomeada por Jacó e sendo abençoada por ele. Ele reúne e diz, olha, reuni-vos para que eu vos anuncie, verso 1, 49, 1, reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá. Atenção, de novo, olha a deixa, o que vos acontecerá nos dias vindouros. A palavra aqui, o termo hebraico aqui no original tem uma conotação de últimos dias, tem uma conotação escatológica. Escatológico quer dizer escatom, das últimas coisas, tem uma conotação apocalíptica, tem uma conotação dos últimos eventos. Jacó, meus irmãos, não está mais caminhando como a maioria das pessoas está caminhando. Jacó está caminhando quase naquele ritmo de Abraão no final da sua jornada. Jacó, ou Israel, está enxergando o horizonte gigantesco da promessa. Eu já falei isso aqui nessa série, que a promessa de Deus a Abraão não era uma promessa meramente ao território de Israel. A promessa de Abraão, e o seu nome, pai de povos, Abraão quer dizer pai de povos, era que Deus tinha um horizonte cósmico de redenção, que os seus descendentes seriam inumeráveis, e que, claro, Canaã não caberia todos os seus descendentes. O que Deus está fazendo em Canaã é um micro-universo, atenção para isso, é um pequeno cosmos, é um pequeno universo, um pequeno teatro, uma pequena performance do que Deus está querendo fazer em termos cósmicos. Lembra? Adão caiu no jardim, Adão foi expulso do jardim. Todo o plano de Deus é devolver a terra, e aqui a terra no sentido amplo, é a terra que aparece em Gênesis quando Deus criou os céus e a terra, é a mesma palavra, Aretz, que nesse caso não é territorial.
Claro que tem um elemento territorial, porque esse elemento territorial é só para fazer um movimento sacerdotal de um Deus que tem interesse em estender a promessa para toda a criação. E aí, de repente, entre as tribos abençoadas por Jacó, aparece uma tribo que nos é de muito interesse. Verso 8 ao verso 11, a tribo de Judá. Judá, um dos filhos de Jacó. Judá, que foi a tribo do nosso Cristo, do nosso Messias, a tribo de Davi, o rei que Deus firmou uma aliança, lá em 2 Samuel capítulo 7. E olha as coisas que são ditas. Veja se essa é uma linguagem que aponta para um horizonte messiânico, o horizonte de que Deus um dia enviaria um governante, um rei. Diz no verso 8, para Judá os teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti, os filhos de Israel. Judá é um leão, verso 9, uma referência que a gente já conhece em Apocalipse, Jesus como leão da tribo de Judá. O cetro não se afastará de Judá, ou seja, a realeza, o governo não se arredará de Judá, até que venha Siló. E de acordo com os textos aramaicos, que são textos interpretativos da Bíblia hebraica, diz que esse Siló é o Messias, e os povos obedecerão a ele. Olha, no livro de Isaías, capítulo 65, verso 9, ainda trazendo os ecos dessa promessa de exaltação de Judá, diz, farei sair de Jacó, Isaías 65, verso 9, farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro. Quem é esse herdeiro de Judá? O texto continua, que ele possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Essas são as 12 tribos de Israel que são abençoadas por Jacó. E foi assim que ele deu a bênção a cada um deles. É o que diz aí em Gênesis 49, verso 28. Então, finalmente, no capítulo 49 ainda, no verso 29, aparece uma cena. A cena da morte de Jacó. Pessoal, esse é o momento em que o último desses 3 patriarcas está caminhando para o seu fim. Jacó, sim, o pai de José. Jacó que lutou com um anjo e teve o seu nome mudado. Jacó que viu uma escada conectando céus e terra. Jacó que sofreu na casa de Labão. Jacó que agora testemunha os dias derradeiros da sua vida terrena, mas vislumbra os dias eternos da herança que ele e os seus antepassados receberiam. E eu quero que você preste muita atenção, porque a linguagem aqui não é uma linguagem meramente terrena. Olha como ele diz os termos que Jacó utiliza no verso 29. Depois lhes ordenou, depois de dar a bênção às tribos, depois de dar a bênção aos seus filhos, ele dá a seguinte ordem: eu estou prestes a ser reunido ao meu povo. Olha, o que é isso? Eu estou prestes a ser reunido ao meu povo. Imagine se a essa altura Jacó tivesse uma visão precária do que aconteceria depois da sua morte. Imagine se ele fosse um cético e dissesse, agora eu vou morrer, vou para a sepultura e a vida acabou o sentido. Não, ele tem clara esperança de que a sua morte é simplesmente a posse da herança do Senhor. Eu agora serei reunido ao meu povo. Opa, que povo? Abraão, a Isaac, seu pai, ele vai se juntar com todos aqueles que Deus prometeu. É como se a morte fosse para Jacó simplesmente a entrada naquilo que Deus prometeu aos seus ancestrais. É quase como uma espécie de, quem conhece física aí quântica sabe disso, né? É quase uma espécie de buraco de minhoca, um atalho entre o tempo presente e a obra consumada da promessa. Jacó pede para ser enterrado com seus ancestrais. Ele pede para ser enterrado em Macpelá, onde Léa inclusive foi enterrada, onde inclusive Isaac, onde Abraão, onde Rebeca, onde Sara também estavam enterradas ali, naquele lugar. Que coisa fantástica. Aquele pequeno terreno que ele desejava ser enterrado. E foi para lá que ele seria levado. Mas atenção, todas as tribos de Israel, ou melhor, ainda famílias, estão habitando no Egito, ok?
Eles ainda estão no Egito. E no verso 33 diz que quando Jacó acabou de dar essas instruções, depois que ele abençoou os filhos, os descendentes, depois que ele espera já o horizonte da sua herança, diz no verso 33, que Jacó, idoso, eu imagino essa cena, quando ele acabou de dar as instruções aos seus filhos, ele deita na sua cama, encolhe o seu pé, imagina essa cena, vira para o lado, e diz o texto que ele dá o último suspiro. Ele expirou, e o texto é insistente, olha aí gente, o verso 33, e ele foi reunido com o seu povo. Eita, ele foi reunido com o seu povo. Irmão, abra sua Bíblia comigo agora em casa. Hebreus capítulo 11, volta, deixa o dedinho em Gênesis, mas vai lá para Hebreus capítulo 11, verso 12, vamos ver o que o autor de Hebreus vai dizer sobre esses momentos aqui dos patriarcas que são como peregrinos. Lembre-se, a herança de Abraão não era meramente a terra de Canaã. Paulo vai dizer isso em Romanos 4,13, sabia? Em Romanos 4,13, Paulo vai dizer que Abraão viria a ser herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Pode depois ver lá o seu texto bíblico, Romanos 4,13. Mas agora você vai abrir em Hebreus 11, verso 12. Leia comigo, meu irmão, esse texto. Já lemos esse texto aqui nessa série, mas eu quero que você leia ele agora tendo essa visão do todo, do que está acontecendo aqui. Hebreus capítulo 11, verso 12 diz assim: por isso também, de um, aliás, já morto ou já amortecido, saiu uma posteridade, uma descendência tão numerosa, se referindo a Abraão, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses homens que são citados aí no capítulo 11 todo, todos estes morreram na fé. Jacó morreu na fé. Abraão e Isaac também morreram na fé. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Como assim? Um pedaço de chão, uma caverna em Macpelá, em Canaã. Que promessa é essa? Todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendo-as, lembra que eu falei que o verbo ver é importante? Olha aí, vendo-as, porém de longe, quase que numa percepção telescópica da promessa, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você se lembra quando Faraó perguntou a Jacó, qual a sua idade? Ele falou, são 100 e tantos anos, os anos das minhas peregrinações. Eles se viam como estrangeiros e peregrinos no mundo presente. Por quê? Verso 14. Os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E de fato eles estavam procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Verso 16. Mas agora eles aspiram uma pátria superior. Então observe, Jacó não está morrendo como um fracassado. Jacó está morrendo como um herdeiro. Jacó está esperando apenas o tempo para se unir com o seu povo e receber a herança, isto é, uma pátria que vem do céu, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Claro que não podia morrer no Egito. O que é o Egito? Diante daquilo que Deus está prestes a dar de herança aos patriarcas, o que é o Egito? Diante daqueles inumeráveis descendentes de Abraão, inclusive aqueles que seriam inseridos na promessa um dia como Manassés e Efraim, que não tinham qualquer direito genético de entrar na promessa, mas foram inseridos pela graça na promessa. E por isso, co-herdeiros com Abraão, de tudo que Deus havia previsto e prometido a esses homens. Capítulo 50, volta lá para Gênesis, capítulo 50, verso 1. Depois que Jacó morre, uma cena muito forte no verso 1. Diz que José se lançou ao rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. É interessante porque no verso 2, Jacó, ou José, chama os seus médicos, os médicos egípcios, e pedem a eles que para fazer um embalsamento do corpo de Jacó. Gente, Jacó está sendo mumificado.
O Egito tem uma velha arte de mumificação, vocês sabem disso. Todo um tratamento para desidratar o corpo, todo um tratamento para colocar substâncias no corpo, enfaixar o corpo para que o corpo fosse preservado o máximo possível. O que é curioso é que na cultura egípcia, esse ato era um ato que apontava para uma certa expectativa de que aqueles que tinham um corpo embalsamado, um dia teriam a oportunidade de revivecer. É como se os egípcios tivessem uma expectativa primitiva de ressurreição, mas não sabiam explicar aquilo. E de fato, mumificar o corpo de Jacó era realmente mumificar o corpo de alguém que um dia ressurgiria. E diz o texto que esse processo de mumificação, no verso 3, levava 40 dias. E nesse período, se estendia até 70 dias os egípcios em luto, chorando por Jacó. Está aí no verso 3, na parte B. Então José pede autorização a Faraó. Está aí no verso 4 ao verso 5, ele pede autorização a Faraó. Para quê? Para enterrar Jacó em Canaã. Gente, nós estamos falando de uma região que era distante do Egito. Relativamente distante, ainda mais no mundo antigo. Que trabalheira. Mas José estava comprometido, ele fez uma promessa ao seu pai. Ele disse para ele, não, eu vou te enterrar junto com seus parentes, com os nossos ancestrais. E Faraó autoriza. E aí a gente vai ver aí no verso 7 ao verso 8, gente, uma espécie de cortejo fúnebre. Uma marcha até Canaã, levando os restos mortais, o corpo de Jacó para o enterro lá em Macpelá. E, gente, era uma multidão. O texto diz que os subordinados de Faraó estavam presentes nessa marcha, verso 7 ao verso 8, capítulo 50. As autoridades da sua casa, as autoridades da terra do Egito, toda a sua família, só ficaram em Gósen, as mulheres com as crianças e os animais. E a marcha foi gigantesca, era uma marcha fúnebre, com choro, com pranto, a comitiva era enorme. E quando eles chegaram a um lugar chamado Eira de Atade, verso 10, além do Jordão, diz o texto que ali eles fizeram um pranto gigantesco, um choro intenso. E diz o texto que José fez um grande pranto pelo seu pai. E no verso 11, diz que os cananeus, os moradores daquela terra, quando viram o pranto, o choro na Eira de Atade, disseram, nossa, esse pranto dos egípcios é grande. No texto hebraico diz que esse pranto era pesado, keved. Por isso, o lugar recebeu um nome particular, Abel Mizraim. Abel quer dizer pranto, e Mizraim é a palavra hebraica para Egito, o choro dos egípcios, ou pranto dos egípcios. O lugar foi batizado com lágrimas, do lamento dos egípcios, o lamento sobre o corpo de Jacó. E Jacó foi finalmente enterrado no local que José tinha sido instruído por ele, lá junto com os seus parentes. Agora, gente, veja bem, você precisa ver esse texto como os israelitas liam esse texto daquela época. Lembre-se, o Pentateuco é o livro da aliança. Os israelitas que saíram um dia do Egito, no Êxodo, estão lendo que os herdeiros já estavam lá, eles chegaram na terra antes. Imagina o povo de Israel andando no deserto 40 anos, para chegar numa terra que os seus ancestrais já estavam lá plantados, semeados. Diz o texto que depois, finalmente, no verso 14, eles voltaram para o Egito, depois dessa procissão. Mas aí, gente, surge uma tensão aqui no verso 15 em diante. Olha que curioso. Os irmãos de José, Rúben, Judá, Benjamim, os seus irmãos ficaram tensos. Ficaram tensos porque disseram assim, ixi, e agora? Agora que o nosso pai partiu, será que José não vai querer finalmente se vingar de nós? Será que José finalmente não vai querer dar um jeito nesse ressentimento que talvez ele tenha, porque nós o vendemos como escravo? Eles ainda tinham um ressentimento, um medo no coração. Eles tinham uma ansiedade em relação a isso. E diz o texto aí no verso 15, se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos. E aí José é informado. A gente não sabe por quem, se pelos irmãos, ou se por alguém que teve acesso a Jacó. Diz o texto que a informação que ele recebe no verso 17 era, José, perdoa a transgressão dos teus irmãos, os pecados dele, porque te fizeram mal. Agora, rogamos-te, aí parece que são os irmãos falando, perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E diz o texto no verso 17, parece que foi um momento de catarse assim, né? O momento do desabafo de José. Diz que José chorou
enquanto lhe falavam. E diz no verso 18, que os seus irmãos, depois disso, se prostraram diante dele. Olha, gente, que cena, que cena. Eles se prostraram diante dele e disseram: nós vamos ser seus escravos. Que isso? O que está acontecendo aqui, gente? Ora, o que está acontecendo aqui é basicamente o que Deus havia mostrado para Jacó quando ainda era criança. Quando ele recebeu aquela roupa, aquela túnica do seu pai de presente, e ele se dirigia aos seus irmãos, e os seus irmãos olhavam para ele com um olhar de desdenho, e ele chegava: olha, eu tive um sonho, eu sonhei que vocês se prostravam diante de mim. E eles debocharam, você lembra disso? Gênesis 37, verso 8, disseram: você vai reinar por acaso sobre nós? Você por acaso vai dominar realmente sobre nós? E aí eles começaram a planejar uma maneira de eliminar José da sua casa. E não é exatamente isso que está acontecendo aqui no verso 18. Quem podia imaginar uma cena como essa? Seus irmãos chegando diante dele dizendo: olha, nós vamos ser seus escravos. Meu Deus. Talvez você nesse momento podia imaginar um José altivo, né? Olhando para os seus irmãos de cima para baixo e dizendo para eles: eu falei para vocês. Eu não falei? Aquele sonho lá que vocês ficaram com raiva, aí, aconteceu. Deu ruim para vocês, eu me saí bem. Ele podia fazer isso, não podia? Mas José, meus irmãos, não olha para os machucados da sua vida com um olhar de ressentimento, porque José já é experimentado na soberana vontade de Deus, e ele sabe que os males que acometem a vida de alguém que caminha nas veredas da promessa não são males acidentais. As ofensas não são ofensas acidentais. São ofensas que fazem parte de um plano magnífico de Deus em transformar o mal em bem, em redimir gestos de ofensa em benefícios em algum nível para a sua glória. José já está mais do que experimentado em um Deus que é supremo sobre a história e sobre as circunstâncias, e ele responde claramente no verso 19. Olha a resposta de José: não tenham medo. Não tenham medo. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Eu sei que vocês planejaram mal contra mim, verso 20. Porém Deus transformou o mal em bem. É isso que está dizendo aqui. Pois Deus transformou o mal em bem para fazer o que se vê neste dia. Ou seja, conservar muita gente com vida. Assim, não tenho medo. Não tem mais. Verso 21. Eu vou sustentar vocês todos. Vou sustentar os vossos filhinhos, as vossas crianças. E assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, depois dessa cena, diz o texto, caminhando para o final aí de Gênesis, que José viveu no Egito 110 anos. E diz aí no verso 24 que depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: eu estou para morrer, já idoso, mas Deus certamente vos visitará. Deus certamente vos fará subir dessa terra. Eu observo como que José já está vislumbrando o êxodo, o grande evento pascal, e fará vocês subirem dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. É aqui a primeira vez que a gente vê a referência aos 3 patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vocês transportarão daqui os meus ossos, como fizeram com o pai dele. Ou seja, quando os israelitas saíssem do Egito, na procissão em direção à terra de Canaã, naquela jornada de 40 anos, o corpo de José também tinha que ser levado, porque José não se via como egípcio. José se via como o herdeiro das promessas abraâmicas. E você acha que isso aconteceu? Ora, Êxodo capítulo 13, verso 19. Assim que o povo de Israel está saindo do Egito, Moisés, liderando o povo, diz que Moisés levou consigo os ossos de José. Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Êxodo capítulo 13, verso 19. Anote aí na sua Bíblia, para você se lembrar que a promessa foi cumprida pelos israelitas. Irmãos, que maravilha esse texto. Jacó, apesar de cego,
ele vê dias distantes. Ele vê pela fé dias em que Deus vai restituir a promessa que ele fez a Abraão. Ele é um homem que ele vê a promessa de uma terra perpétua, uma terra eterna. Vocês sabem disso. Nós acreditamos que não é necessariamente que nos últimos dias os cristãos vão ser arrebatados em um céu transcendental. Nós cremos que Deus trará do céu a herança de Abraão a todos os seus descendentes. Ele renovará a criação, como diz Romanos capítulo 8, que toda a terra geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus e aguardando a sua própria redenção e a ressurreição dos seus eleitos. Nós todos, filhos de Abraão, pela promessa e pela fé, que fomos inseridos no pacto como Manassés e Efraim, gerados, concebidos entre os joelhos do próprio Deus, em Cristo, que é o primogênito dentre muitos irmãos. Como diz Paulo em Romanos capítulo 9, verso 8, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência de Abraão, os filhos da promessa. Deus está adotando pessoas para fazerem parte também desse drama. Irmão, se você está em Cristo, você é filho de Abraão pela fé. E isso não é uma analogia, isso é de fato o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo em Jesus Cristo é pegando estrangeiros, como Manassés e Efraim, pegando gente dos povos. Porque Deus tem como horizonte da sua promessa e da sua missão os povos. É em Abraão que está a vocação da igreja de anunciar aos confins da terra e convidar gente, povos, línguas e nações para fazerem parte dessa herança. Gente que, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas gente que nasceu de Deus, da vontade de Deus. Deus está invertendo a história de novo, meus irmãos. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Como disse Jesus, nesse dia virão gente do norte e do sul, do leste e do oeste, do oriente e do ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Deus reuniu Jacó, o seu povo, e Deus está nos reunindo também aos patriarcas como seu povo. Deus finalmente transformou o mal em bem. A traição e o sofrimento de Jesus na cruz foram convertidos em uma porta para que as pessoas acessem as promessas que Deus fez a esses homens. Essa é a esperança da igreja. Esse é o povo que, como disse Jesus, os mansos herdarão a terra. É isso que diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13. Eu quero encerrar com esse texto. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Vamos ver o contexto, verso 10 e depois até o 13. Vamos ver o verso 10 para dar um contexto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim. Escute isso, se você não conseguir abrir a tempo, escute. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimados se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Muita gente lê esse texto como um aniquilacionismo da terra. Mas na verdade o que Deus está fazendo é batizando a terra em fogo para prepará-la para a nova criação. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando, atenção, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, os elementos ardendo se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Meu irmão, minha irmã, nós somos o povo que espera. Nós somos o povo que peregrina neste mundo. A gente não lida com este mundo como se fosse um Egito tentador. Nós não queremos criar descendência, ter expectativa de criar descendência, riqueza e acumular bens e tentar garantir segurança no Egito. Nós somos o povo que espera se reunir com o seu povo. É o povo que espera a cortina da eternidade se abrir
É o povo que aguarda e espera e apressa a vinda do dia de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você agora, com a sua família aí, se junte a ela e nós vamos orar. Prepare aí os elementos da ceia. Nós vamos ter ainda um momento de cântico aqui antes da gente fazer a ceia do Senhor. Mas eu quero que você, meu irmão, olhe agora para a palavra de Deus com outro olhar. Que você olhe para as Escrituras como um todo, como a Escritura do povo de Deus. Que você olhe para o Antigo Testamento como um grande mapa dos atos salvadores de Deus, que aponta para aquele Messias que viria, que aponta para aquele que abriu as promessas de Abraão para as nações, aquele que, segundo Paulo, é o descendente da promessa por meio de quem foram abençoadas todas as famílias da terra, aleluia. E que Deus te conceda a graça agora de se unir a Jesus, no poder do Espírito, retomando tudo aquilo que Deus prometeu e prescreveu no livro da aliança. Meu irmão, que isso te aqueça, que isso acenda em você a esperança dos dias vindouros e que isso afete agora a sua vida, no tempo presente. Que ao andar por esse mundo, que andar nessa terra, você ande consciente de que você um dia será com Abraão, Isaac e Jacó e em Cristo, herdeiro de tudo isso, e muito mais do que isso, de uma terra nova, adaptada, plena, preparada para os seus santos, para os herdeiros em Jesus. Pai, nós oramos aqui, como povo do pacto, como gente batizada, como eleitos reconciliados, como gente que se deleita na promessa de Deus, como herdeiros pela graça, como gente que vai entrar um dia nessa terra nova, gente que é movido agora por esperança, sem nenhuma expectativa, ó Pai, de criar carreira no Egito, sem nenhuma expectativa de encontrar benefício num mundo que é temporário. Um mundo e um sistema que já está julgado. Mas seremos herdeiros do mundo que Deus viu que era bom e que está sendo preparado para aquela bendita herança. Que andemos como gente esperançosa e não gente desesperada que se apega ao que já está julgado, que se apega ao que já se tornou obsoleto diante do novo mundo que está prestes a ser inaugurado. Aquele dia bendito em que o Senhor trará gente de todos os povos, línguas e nações, inumeráveis, como o Senhor disse a Abraão, incontáveis como a areia do mar, reunidos ao redor do herdeiro de todas as coisas, feitos co-herdeiros com Ele, nesse bendito dia, e que agora possamos olhar para este mundo como gente esperançosa, sabedores que toda a beleza que nós vemos neste mundo será levada à última potência, no dia em que o Senhor fará nova todas as coisas, no meio do triunfo daquele que é Rei soberano sobre tudo, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a nossa oração, como povo, como filhos de Abraão pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor.